Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico radiologista, presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota, e empreendedor na área de saúde. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, especialmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, eu tive o prazer de conversar com o Zé Ricardo Muniz Ferreira, que é fundador e presidente da R-Crio Criogenia, e a Yasmin Hanna, bióloga, pesquisadora na área de neuroesferas e organoides cerebrais e consultora científica da R-Crio. Nós exploramos as diversas transformações que a terapia com base em células-tronco mesenquimais está promovendo na abordagem tradicional de tratamentos na saúde. Discutimos o papel das células-tronco, incluindo o uso de organoides, neuroesferas, na medicina personalizada de precisão, e falamos dos avanços na legislação brasileira para permitir as terapias com células-tronco, destacando o papel da Anvisa no desenvolvimento responsável dessas terapias. Por fim, nós analisamos evidências clínicas e científicas em relação às terapias com células-tronco, um panorama das pesquisas e das descobertas mais recentes na área. Para continuar a nossa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui novamente a Yasmin e o Zé Ricardo e mais um convidado especial, que é meu amigo Francisco Júnior, médico radiologista, diretor clínico da R-Crio Criogenia. Então nós bateremos um papo aqui agora, os quatro, a respeito de outros pontos relacionados à terapia com células-tronco. Então Yasmin, Júnior, Zé Ricardo, muito obrigado por estarem aqui. Mais uma vez nós agradecemos aí a oportunidade, Gustavo. É um prazer estar aqui novamente, né? Ótimo, o Júnior está aqui com a gente hoje também. Obrigado pelo esse convite honroso, né? Primeiro que é um prazer imenso revê-lo. Você é sempre um grande radiologista que a gente admirou nas palestras, nas aulas. Eu sei que você tem aí um monte de seguidores que te acompanham pela sua competência, não só na área médica, mas também como gestor. Então é uma honra muito grande estar aqui. E esse assunto, poxa, eu me apaixonei, né, muito pela questão da medicina com células-tronco, né, que é uma coisa que a gente começou a estudar e de histórico que é muito interessante, viu? Meu filho, quando com 14 anos, isso há 8 anos atrás, eu já colhi lá, o nosso amigo aqui, o grande cientista Zé Ricardo, colheu as células-tronco do dente de leite. Na verdade, ele tinha um dente siso, que foi na época retirado, e eles estão guardados até hoje. E recentemente eu também dei um presente para minha filha, né, que ela agora completou 30 anos também para retirar as células dela. E escrevi para ela dizendo o seguinte: um diamante é para sempre, mas as células mesenquimais, né, também serão para sempre. É isso. Então, vou começar aqui então um papo com o Zé Ricardo, depois vou passar para a Yasmin e para você, Júnior, para a gente falar um pouquinho mais sobre pesquisas, aplicações também educacionais. Então eu começo com o Zé perguntando sobre essa colaboração da R-Crio com o Kennedy Space. Bom, essa integração internacional é fruto do que eu enxergo como essa quebra de fronteiras da ciência, né? Não há a ciência, como a gente conversou no episódio passado, ela não é regional, ela tem que ser global, tem que ser universal. E para que isso seja verdade, de fato, é importante que haja esse tipo de relação estabelecida. E essa nossa relação com o Kennedy Space, ela iniciou em 2016, na verdade, a partir de uma incursão que tivemos lá para uma conferência que foi ministrada já sobre o tema, né, a terapia já olhando para as possibilidades das células-tronco, entendendo que naquele momento o olhar deles, de quem trabalha com um ambiente de ausência gravitacional, um ambiente espacial, traz essa preocupação em suas pesquisas de como o nosso organismo vai se comportar fora do ambiente gravitacional. O que acontece com o nosso organismo? O que acontece, por exemplo, com as nossas células cardíacas, que normalmente teriam um formato, elas têm um formato em condições normais, fusiforme, e na ausência de gravidade elas começam a apresentar um formato mais esferoidal. O que isso significa e no que isso se traduz quando a gente transfere para a fisiologia, para o comportamento do organismo. O que acontece com a resposta à renovação, ao turnover ósseo, quando a pessoa vai para o ambiente fora do ambiente gravitacional. Então são mudanças que percebidas e acompanhadas ao longo de muito tempo,
e que trouxeram essa necessidade de estudos na área. E isso acabou gerando uma aproximação que culminou com a criação de um pequeno laboratório, um pequeno office dentro do Kennedy Space, do Laboratório de Ciências da Vida, onde a gente estuda o comportamento das células em ambiente simulado ainda. Nesse momento, a gente, através de um equipamento chamado clinostato, a gente consegue simular um ambiente microgravitacional para o cultivo celular, entendendo que enquanto aqui, na condição normal, a gente estabelece cultivo de células em laboratório, dando a elas estímulos químicos para que elas respondam àquilo que a gente deseja, neste ambiente, ou nesse experimento, a gente substitui em parte esses estímulos químicos por estímulos mecanobiológicos. Então, o cultivo dessas células em ambiente, por exemplo, microgravitacional, permite que elas tenham a melhora ou piora, essas análises estão sendo feitas, de performance em determinadas direções. Por exemplo, a competência osteogênica, a resposta ao envelhecimento, elas podem ser modificadas a partir desses inputs, desses estímulos fornecidos. Isso que a gente veio pesquisando com o intuito de, a terapia celular foi entendida como medicamento biológico. A pergunta agora é como produzir um melhor medicamento biológico, com a melhor performance. Então, essas respostas que a gente vem buscando através desse trabalho compartilhado, hoje envolvendo a Universidade da Flórida, em Gainesville, estamos iniciando um trabalho com a FIT, que é o Instituto de Tecnologia da Flórida. Um braço desse projeto a gente realiza no Canadá, na Universidade de Laval, em Quebec, através de uma parceria com a universidade, com o governo da província local de Quebec e com o governo federal, com investimento e com a indústria da região, para o desenvolvimento de novas tecnologias, para validações de melhorias que sejam significativas, associações para que a gente tenha produtos de terapia avançada cada vez mais robustos, cada vez mais eficazes, em processos eficientes. E acho que isso se conecta bastante também com o próximo tema que eu tenho aqui para a Yasmin e depois para o Júnior, que é a importância das atividades educacionais. E como a gente falou muito aqui, né, de disseminar esse conhecimento. Acho que o papel do podcast em Inovação em Saúde, o ExpertCast, é trazer aqui os novos conhecimentos e o que tem acontecido na saúde para os nossos ouvintes. E eu queria que vocês nos contassem, primeiro a Yasmin, depois o Júnior, quais são as iniciativas educacionais que vocês estão planejando em relação às terapias com células-tronco. Então, essa iniciativa educacional da RCRIO, eu acredito que seja muito importante, né? Porque a RCRIO tem um objetivo muito interessante de democratizar o conhecimento com relação a essas terapias celulares, células-tronco, medicina regenerativa em geral, né? A gente começou, primeiramente, fazendo um material de apostilas, né? Porque há alguns anos atrás a gente não tinha nenhum material escrito em português para reunir todas essas questões acerca, né, de terapias celulares, de engenharia de tecidos, todos os assuntos que envolvem a medicina regenerativa. A gente não tinha nenhum material completo para falar sobre isso. Então, a gente tinha que ficar meio que caçando informações aqui e ali. Então, a gente resolveu ter essa iniciativa de fazer um material único para poder, né, reunir todo esse conteúdo. E aí, a partir disso também, uma outra iniciativa educacional que a gente tinha, ainda está no ar, né? É um blog que chama Tudo sobre Células-Tronco. Eu acho que é importante a gente instruir as pessoas, tanto pessoas que não entendem tão profundamente sobre esses conteúdos, né, de medicina regenerativa, para elas poderem ficar mais interessadas nisso, quanto também pessoas que vão utilizar esses conhecimentos, como médicos, cientistas, né, para poder aplicar a terapia de fato. Então, esse blog, Tudo sobre Células-Tronco, ele falava mais especificamente sobre pesquisas que estavam sendo realizadas, sobre conhecimentos de biologia básica acerca das células-tronco. Aí, depois disso, a gente resolveu desenvolver um outro blog chamado Células-Tronco, o Futuro é Agora. Aquela questão, né? Todo mundo ficava um pouco na cabeça assim, célula-tronco é lá na frente, né? É uma coisa de futuro, mas não é, já está acontecendo.
esses tratamentos já estão em alta, né? Então, por isso que é muito importante as pessoas terem conhecimento acerca disso. Então, esse blog, né, Células Tronco Futuro é Agora, fala sobre as aplicações mais diretamente, né, dessa tecnologia. E aí também, por último, e muito importante, é a iniciativa educacional em si que a gente está desenvolvendo agora, que é uma plataforma de ensino, com foco, por exemplo, em médicos que desejam aprender como utilizar essas células para tratamento, né? Desejam aprender mais informações sobre esses tipos de tratamento. Então, essa plataforma de ensino que a gente está desenvolvendo, ela é basicamente um compilado de vários cursos, né? Sobre medicina regenerativa, sobre funcionamento básico das células-tronco, aplicação, bioengenharia, né? Então, a ideia com isso é poder, de certa forma, democratizar esse conhecimento e realmente expandir o interesse das pessoas sobre esse assunto e também a aplicação, né, dessas terapias aqui no Brasil. Tá ótimo. Eu queria ouvir agora um pouquinho mais do Júnior também, contando aí pela parte médica. Então, além de todos os pontos que a Yasmin já trouxe, o que vocês estão preparando? Lembrando que a educação do corpo clínico, né, seja ele médicos, dentistas, é extremamente relevante para o uso correto dessas terapias. Assim, eu tive uma chance muito grande de vir trabalhar na RCRIO, já encontrar um grupo de pesquisadores e profissionais de alto nível. Na RCRIO, a gente enxerga assim, a ideia é que trazer o conhecimento, disseminar o conhecimento é a melhor forma de, trazer benefício para a população como um todo, é chegar lá na parte final, né? Não adianta a gente ficar só estudando e passando um monte de coisa, mas não trazer um benefício para a sociedade. Acho que essa é a parte mais importante de todo o processo. E com o ensino a gente vai, com certeza, vamos dizer, democratizar e facilitar que todos os profissionais de saúde possam ter acesso. Seja médico, dentista, até mesmo a gente ter parceria com outros pesquisadores para desenvolver outros trabalhos, é isso que a gente também está aí planejando para frente. Em relação à parte até de atuação médica, né, e de células-tronco, a gente vê uma infinidade de possibilidades de uso, né? Quando eu vim para a RCRIO, além da minha grande amizade com o grande professor Zé Ricardo, foi também uma questão até familiar. Minha família, os irmãos do meu pai, todos tiveram Alzheimer. Meu pai não teve, que infelizmente ele morreu antes, foi atropelado, infelizmente. Mas todos. E isso é um negócio que me preocupa muito. Eu comecei a estudar. A neuro é uma área que sempre me interessei bastante. E vi que tem resultados hoje na literatura bem interessantes. A gente tem um colega aqui de Santa Catarina agora que experimentalmente fez um rejuvenescimento do cérebro de 30 anos. Isso é muito significativo. Então a gente, lá na RCRIO, pensa muito nisso, pensa em trazer cada vez mais informações, conhecimento e generalizar, que isso é o melhor, porque as pessoas tenham acesso a isso. E também separar algumas coisas, viu, Gustavo? Porque hoje todo mundo fala às vezes de medicina regenerativa e mistura muita coisa, né? A gente tem que pensar, a gente às vezes até fala que a nossa medicina regenerativa é avançada. Não que a gente é melhor do que ninguém, nem nada, mas a gente está pensando em regenerar de verdade. Por exemplo, regenerar a cartilagem, sabe? Se pegar um paciente que tem uma osteoartrite, tá? Ver o que pode fazer para que isso não evolua, fica aqueles casos graves que vão depois terminar numa prótese. Então é um exemplo. Mas em outras também a questão do termo regenerativo realmente ser regenerar, né? Então todo o trabalho está sendo feito nesse sentido. Hoje o termo medicina regenerativa espalhou para todo quanto é lado, todo mundo usando um monte de coisa, mas assim, funciona, sim, muitas coisas funcionam, anti-inflamatório, super importante, reduz dor, mas a gente quer um pouquinho mais que essa questão de usar células-tronco, seja elas autólogas da própria pessoa, né, ou halogênica de doadores, para tentar buscar regeneração nos diversos órgãos, né? Muito bom. Eu queria voltar aqui para o Zé, porque a gente conversou da parceria, né, com Kennedy Space e a gente está falando da parte educacional. Tem algum projeto também com eles, né, aproveitando todo o conhecimento que eles têm de medicina aeroespacial, essa parceria de vocês que é duradoura? Tem alguma coisa que vocês têm feito? Essa parceria nossa com Kennedy Space, ela nasceu de uma aliança educacional. Seguimos aquela máxima frase da nossa querida escritora, né, Cora Coralina, feliz daquele que aprende com o que ensina. Então a gente não tem a pretensão de trazer dogmas, de trazer verdades, ou nos intitular como os detentores do conhecimento a ser compartilhado. Mas é muito importante que esse conhecimento crítico seja passado para todas as esferas da sociedade,
né? Desde da criança no ensino fundamental, ensino médio, até pós-graduação, até atividade clínica, né? E mesmo para o leigo, sob diferentes modelos de linguagem, mas sempre pautados na coerência e nos fatos. Não existe ciência ou tradução da ciência baseada em intenção, mas sim em fatos. Então, pautados por isso. E esse movimento com Kennedy Space, ele nasceu daí, que é promover, uma vez por ano acontece, em diversas regiões do Brasil, numa aliança aí entre a RCRIO, o Kennedy Space, a Fundação Michaelis, do nosso querido Jefferson Michaelis, que está à frente o criador dessa iniciativa, que visa levar ciência para as escolas ou estimular a pesquisa por parte dos alunos, o empreendedorismo nessa área, o olhar à inovação através de experiências vivenciadas em uma grande feira que a gente cria uma vez ao ano. Então vem astronautas, ex-astronautas, vêm para o Brasil para participar desse movimento. São experiências espaciais assim, que a gente fica de queixo caído, a verdade é essa. E a RCRIO sempre está presente ali desde o início, desde 2017, com uma área dedicada ao universo das células-tronco e as suas possibilidades. Quando a gente fala aqui em uso terapêutico, em aplicação, em tratamento de doença XYZ, são conhecimentos que a gente está construindo há décadas e que, para muitos deles, já há evidências bastante robustas para que a gente entenda a segurança, a eficácia e a previsibilidade dessas possibilidades. Então, só que transformarmos isso, de fato, em uma entrega efetiva à sociedade depende, obviamente, que de uma análise ou de um envolvimento crítico por parte de todos. Não é para acreditar em dogma, mas precisa se envolver e precisa contribuir. As pessoas, sejam cientistas, clínicos, a indústria, a sociedade, os agentes de comunicação, cada um precisa dar a sua parcela de contribuição para que o conhecimento embarcado seja aplicado. Ainda hoje, em 2024, a gente vive aí situações em diversas partes do mundo onde o conhecimento embarcado, por não ser aplicado, ele coloca aí uma boa parte da sociedade à margem do que a gente entende como mais básico, que é o acesso à saúde. Então, esse olhar crítico, mas com envolvimento, com engajamento, né? Sem a torcida contra. Isso é importante, isso é fundamental. Eu vou passar para vocês três, agora vou começar pela Yasmin, com uma pergunta final aqui, os últimos recados de vocês. A gente vai se aproximar do finzinho do nosso episódio. E aí começo com você, Yasmin, a respeito das perspectivas futuras do ponto de vista de pesquisa, né? Nós tivemos agora recente um grande festival de inovação, que é o South by Southwest, que é em Austin, no Texas, e a Amy Webb, que é uma futurista, geralmente fala todo ano, e ela citou muito dessa aproximação entre organoides e inteligência artificial. Então, eu queria saber também de você qual que é o futuro para as pesquisas com células-tronco e se essas previsões da Amy Webb podem se tornar realidade depois como a junção entre a tecnologia e a biologia. Essa questão que você colocou da Amy Webb, né? O que acontece? Tem um estudo em que eles utilizaram células nervosas como modelo, né? Aquilo que eu já tinha falado lá no começo. E os cientistas basicamente ensinaram aquelas células a jogar um jogo chamado Pong. Não sei se vocês lembram daquele joguinho, né? Que fica a bolinha indo para um lado para o outro, né? Então, o que os cientistas fizeram foi basicamente dar estímulos específicos para aquelas células e fazer com que aquelas células passassem a jogar esse joguinho, né? As células comandavam ali o botãozinho lá para poder jogar o joguinho, aprendendo, né? A rede neural ali daquelas células, ela ia aprendendo como que funciona e conseguiam jogar. Então, para vocês terem, eu tô falando isso para vocês terem a dimensão de como que tá avançada essa coisa, né? E aí também, juntamente com isso, essa questão, né, das neuroesferas e dos organoides, eu também vejo uma coisa bastante interessante para o futuro com relação a testes de medicamentos, nesse sentido de cada vez mais a gente aperfeiçoar esses modelos, para que eles fiquem cada vez mais próximos do que acontece na fisiologia humana de fato. Eu digo isso porque, agora puxando a sardinha um pouco para o meu lado, um dos projetos de pesquisa que eu trabalho é exatamente tentar
fazer esse aperfeiçoamento desses modelos. Em qual sentido, né? Quando a gente pega as células tronco e faz com que elas se diferenciem nesses modelos, nas neuroesferas e nos organoides, essas células tronco ali do início, elas são células com o fenótipo que a gente chama, né? Com as características de células jovens. Porque elas têm tudo aquilo que eu tinha falado, da pluripotência, de se transformar em outros tipos de células. Então, elas têm características de células jovens. E aí, como que a gente pode ter um modelo, por exemplo, de doenças neurodegenerativas mais fiel ao que acontece à realidade, se as doenças neurodegenerativas acabam afetando pessoas mais idosas, né? Como que a gente vai modelar isso com células jovens? Então, como eu disse, puxando sardinha para o meu lado, um desses projetos que eu trabalho é tentar promover o envelhecimento dessas células de maneira artificial, para poder a gente realmente ter aquele modelo e testar os fármacos ali e saber como que aquelas células reagem. Então, eu quero testar um fármaco relacionado à doença de Alzheimer ou de Parkinson. Eu testo naquelas células envelhecidas para ver se eu tenho uma melhora daquele fenótipo, né? Então, com relação a essas questões dos modelos in vitro, para o futuro, eu vejo mais com relação a essa questão de aperfeiçoamento. Tanto também, talvez vocês já devem ter ouvido falar em organ in a chip, human in a chip, que também é, por exemplo, a gente pegar diferentes organoides de diferentes partes do indivíduo. Por exemplo, tem um organoide cerebral, que tem as células do sistema nervoso, aí tem um organoide de rim, um organoide de fígado. Juntar essas estruturas num chip, que a gente chama, né? Pra gente ter como se fosse um ser humano completo ali para modelar. Então, eu acho super importante para essa questão da medicina de precisão, né? Que a gente mencionou anteriormente. Ótimo. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para o Júnior agora para nos falar das perspectivas pelo lado clínico, né? E a gente estava até conversando antes aqui sobre os bancos de cordão, de células de cordão que existiam antes e que as pessoas guardavam quando nascia um bebê. Outros começando a dizer, não, mas isso não tem muito fundamento, porque não vai ser usado depois. Como é que está isso hoje? Não só este ponto, né, mas para que lado estão andando não só as pesquisas, mas o uso clínico mesmo das células tronco mesenquimais? Ultimamente eu fiz uma pesquisa no PubMed, até para fazer uma apresentação, e coloquei um assunto bem específico, falando de células mesenquimais, né, e como doenças, né, relacionadas a trabalhos na literatura. Então, só nos últimos 10 meses, assim, só de células mesenquimais e uso, né, para tratamento de doenças, tinham 1.432 artigos no PubMed, sabe, para você ver o interesse mundial nesse processo. A gente vê com bons olhos, né, esse medicamento que existe dentro da gente, que a gente não conhecia muito, né, e que agora todo mundo começa a entender que existe um medicamento nosso próprio. Isso é maravilhoso. E o que a gente pode usar isso? Então, a gente pode, desde as doenças neurodegenerativas, passando pelas doenças pulmonares, gastrointestinais, musculares, ósseas, e sem falar, por exemplo, da medicina esportiva, um negócio fantástico, né? Uma utilização para melhorar a capacidade muscular, para evitar lesões, recuperações de lesões. Então, a gente sonha, por exemplo, e já começa a ver isso também, você vai aumentar a sobrevida dos atletas. São pessoas que muitas vezes dependem disso, né, para sobreviver, às vezes se aposenta precocemente. A gente tem algumas experiências, né, com alguns jogadores que, quando fizeram um tratamento, voltaram a jogar. Cara, isso é sensacional. Ele estava praticamente abandonado, já com rescisão de contrato. São essas coisas que, sabe, deixa a gente muito entusiasmado com tudo isso. E a gente enxerga, em relação a qual célula utilizar, né? Por exemplo, quando a gente está falando de células mesenquimais, né, a gente tem as células que a R-Cryo trabalhou muito com isso, é uma das pioneiras, células de dente de leite, né, que ali tem células realmente extremamente potentes. Depois a gente, né, passou para fazer a coleta de células também do palato, e hoje tem a possibilidade de células da gordura e células do cordão umbilical, onde você tira da gordura de Varton, né, ou da parede do próprio cordão. O que se guardou durante muito tempo foram células, né, e que ainda existem, são as células hematológicas, né, hematopoéticas, que aí você tirava, né, do cordão, colhia as células e guardava. Como já foi até comentado, né, essas células não têm uma capacidade de você replicá-las, né, multiplicá-las e depois utilizar, né, em outras situações. Então você fica muito limitado no quantitativo. Mas
tem a sua utilidade, né? Não tenha dúvida disso. Mas hoje eu acho que a célula mesenquimal vem com essa outra variedade de possibilidades de uso em praticamente todas as áreas. Então é muito estimulante. E aí a nossa plataforma de ensino, comandada pelos nossos cientistas aí, a Yasmin, o Roberto, Fernanda, tem um grupo muito bom, a Carla, todo mundo se dedicando muito para facilitar o acesso a essas informações que existem hoje e cada vez mais, né, com o aprendizado, a gente continua disponibilizando isso, porque é todo um crescente, né, de aprendizado. Então a RCrio está muito envolvida com isso e hoje é um dos pontos chaves do nosso crescimento em educação. Entendi. Muito bom. Parabéns a vocês aí por essas iniciativas e eu vou devolver agora para o Zé Ricardo para a gente fechar aqui o nosso episódio também com as perspectivas futuras aqui para os próximos anos e mais do que isso também a gente falou de regulação, né, na primeira parte, deixar claro para quem está nos ouvindo qual que é o papel da Anvisa, qual que é o papel do Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Medicina no uso de terapias de células-tronco. Dando um olhar, trazendo um olhar sobre o futuro, a RCrio ela nasceu em 2014 como um centro de processamento celular que se limitava à possibilidade da guarda de um tesouro. É um material biológico com potencial enorme, mas para o qual ainda não havia um direcionamento sobre como utilizá-lo, à luz da lei. A partir de 2018, isso começou a ter um direcionamento específico e um encaminhamento que apontou um horizonte para a gente realmente de muitas possibilidades e oportunidades. Então, de um momento para outro, a RCrio ela foi transformada em uma farmacêutica de biológicos. Passamos a armazenar doses de medicamento, pois as células-tronco passaram a ser vistas assim. E nós passamos a nos envolver em projetos que até então eram inimagináveis. Desenvolvimento de medicamentos biológicos para tratamento. Hoje, a nossa joia, a cereja do bolo, tem sido um estudo que nós vimos nos debruçando, e estamos nos debruçando, sobre o desenvolvimento de um imunomodulador, de um medicamento imunomodulador e angiogênico, para tratamento de pacientes acometidos por AVC, que têm condição de chegar a um hospital num tempo após aquele período de 4 horas, onde há a chance do uso de um trombolítico, né? Posterior a esse período de 4 horas, esses pacientes eles ficam sujeitos a possibilidades paliativas, né? Olha, uma fisioterapia, um medicamento para controle, mas qual o custo social disso? Né? Se a gente for olhar para os números norte-americanos, no ano passado 800 mil pessoas foram acometidas por AVC. No Brasil, quase 200 mil pessoas. E um percentual muito pequeno disso, né, números recentemente vistos, 15% dessas pessoas chegam ao hospital nesse intervalo. A maior parte está fora disso. Será que a gente não tem um caminho, um tratamento para mitigar ao máximo esses efeitos, esses danos já estabelecidos ou ainda em evolução? Porque como o Francisco bem disse, não existe só um paciente acometido por AVC a área da necrose. Existe uma área em torno de sofrimento importante que precisa ser tratada. Então a gente vem aí acreditando e investindo bastante no desenvolvimento desse medicamento para a prateleira, para que os hospitais tenham isso à disposição. Só que para que isso aconteça efetivamente, a disseminação do conhecimento e o entendimento acerca do senso de urgência para isso por parte de todas as peças envolvidas é fundamental. Fala-se muito em parcerias público-privadas. É importante que essas parcerias sejam estabelecidas verdadeiramente em benefício da sociedade. É isso que a gente busca. A iniciativa privada ela tem o seu papel e que é muito importante nessa. E a iniciativa pública também. E a comunhão dessas iniciativas em prol da sociedade, uma entrega efetiva e trazendo a saúde para todos, é muito importante. Recentemente, em setembro do ano passado, salvo engano, saiu uma diretriz da ANS criando a questão, trazendo, né, a ideia da obrigatoriedade da incorporação dos produtos de terapia avançada, uma vez registrado nas operadoras de saúde. É um passo importantíssimo a ser consolidado. Do outro lado, o SUS, através de
programas de apoio como PROAD, Pronam, vem também buscando aí incentivar pesquisas nesse segmento para o desenvolvimento de soluções que possam mitigar o sofrimento de tantos. Como a gente falar bom, se trouxer aqui para a mesa a ideia da doença que é a fissura lábio-palatina, perguntar numa roda de amigos se alguém já viu algum indivíduo com alguma pessoa com uma fissura palatina, é possível que todos digam que não, porque essas pessoas, normalmente estão fora da sociedade. E a terapia celular, a terapia avançada, ela traz como proposta ao final dar plenitude ao conceito de cura. Curar não é só extirpar a doença, é reintegrar o indivíduo à sociedade, de fato. E através da terapia celular a gente acredita muito nessa verdade, e que ela se confirme a partir do esforço aí conjunto de todos. Muito bom, pessoal. Bem, eu vou agradecer aqui a presença de vocês. Foi um ótimo papo, aprendi bastante sobre as novidades com terapias à base de células-tronco mesenquimais. Então eu queria agradecer a Yasmin, ao Júnior, ao Zé Ricardo pela presença aqui. Espero ter vocês de volta aqui no futuro para que a gente possa conversar mais sobre esse e sobre outros temas. Então, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo, eu gostaria também de agradecer, de dizer para seguir o ExpertCast, nos avaliar com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, compartilhar nas mídias sociais com seus amigos, contatos, para que assim a gente possa disseminar informação de alta qualidade sobre tecnologia e inovações em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.